Bom dia! No vídeo de hoje, vamos falar da imagem da cidade, Kevin Lynch e sua visão urbana. E isso também é arquitetura, em teoria. Kevin Lynch liderou um grupo de pesquisa na década de 60, focado em entender a paisagem urbana, a fim de melhor modificá-la, de acordo com as necessidades da cidade. Por necessidades das cidades, vamos entender as intenções dos administradores e as vontades das comunidades. O resultado da pesquisa, depois de concluída, foi a publicação deste livro, A Imagem da Cidade. Bom, antes de tudo, precisamos compreender os conceitos-chave que o Lynch usou, que é a definição da legibilidade e imaginabilidade. A legibilidade se refere na clareza da leitura da cidade, ou seja, toda a cidade para Lynch e companhia pode ser analisada como um texto. Cada parte da cidade pode ser considerada um elemento gramatical de uma possível análise sintática. Já a imaginabilidade se refere à capacidade de reter imagens urbanas na sua mente. Certas imagens podem ser mais fortes de se guardar e, por meio da psicologia da Gestalt, foi possível definir ao longo da pesquisa o como e o porquê de certos lugares da cidade terem mais significado que outros. Quais espaços evocam lembranças e mesmo memórias coletivas. Esse conceito é fundamental para entender Lynch. Para isso, eles escolheram 3 cidades norte-americanas, como estudo de caso: Boston, Jersey City e Los Angeles. 3 cidades com realidades bem distintas. A primeira é onde estavam alocados a universidade, os pesquisadores, a cidade-sede base de toda a pesquisa. A segunda, uma cidade que não tem muita grande importância no país, mas tampouco é desimportante. Ela é localizada no que a gente pode chamar de zona metropolitana de Nova York. Já a terceira cidade, Los Angeles, é uma cidade bem diferente das outras duas, com influências da colonização espanhola e posterior estadunidense, com uma quadrícula padrão espanhol que se perdeu ao longo do tempo. Essas cidades foram estudadas e adentradas pela equipe de pesquisadores, e os cidadãos foram questionados como se movimentavam e viviam nas suas cidades. Foram perguntados sobre os locais mais importantes, os significados dos locais, tudo sempre acompanhado de justificativa, é claro. Esses mesmos habitantes ou transeuntes foram pedidos que desenhassem mapas com os entornos de onde moravam, trabalhavam, estudavam, enfim, onde viviam a cidade. De posse de todos esses dados, desenhos e entrevistas, Lynch e a equipe então traçaram um conjunto de elementos urbanos importantes. E esses eram as vias, os limites, os bairros, os pontos nodais e os marcos. Da compreensão e definição destes elementos, eles criaram um conjunto de critérios de análise da forma urbana. Bom, esses critérios serão explicados logo mais. Com isso, ao estabelecer os critérios formais básicos da cidade, se pode então analisar a qualidade da forma urbana. Nesta parte da pesquisa, Lynch procurou compreender os comos, porquês, paraquês de cada parte da cidade. Compreender as relações entre as vias e os bairros, entre os limites e os marcos, a função dos pontos nodais estruturando todo um tecido urbano, enfim, a qualidade que isso proporciona à cidade. Por fim, o material publicado traz uma conclusão que podemos citar só o título, que é Uma Nova Escala para Cidades, que é algo a se pensar. Os elementos urbanos, então, da gramática de Lynch podem ser compreendidos de formas variadas, mas aqui a gente vai usar uma forma direta e simplificada. As vias são o local do fluxo, o local por onde as pessoas se movem na cidade, seja a pé, bicicleta, carro, ônibus, metrô, não importa, por onde há o movimento. Por ser o ambiente do movimento urbano, as vias acabam se tornando predominante no imaginário popular. E Lynch encontrou na sua pesquisa que toda a descrição da imagem feita pelos entrevistados ocorriam envoltas nas vias, ou seja, é um dos elementos principais da cidade. Já os limites são compostos por elementos urbanos que causam uma certa descontinuidade.
gera um certo tipo de barreira, algumas vezes impenetráveis. Às vezes esses limites são somente padrões visuais que mudam, mudança nas fachadas, uso dos imóveis, algo que demarque que aqui era de um jeito, a partir daqui é de outro. Há o caso da barreira, do limite barreira. Podemos citar, nesse caso, as ferrovias e algumas vias expressas, que cortam e cruzam as cidades, dividindo a mesma em duas. Ou seja, você tem que passar por cima de uma ponte, por baixo de um túnel para cruzar. E o limite suave pode ser citado o caso de avenidas que dividem de um lado casas baixas, do outro prédios altos. Naturalmente, uma região dividida possui de cada lado uma porção de terra, que Lynch chamou de bairro. No inglês ele usou distrito. O bairro para Lynch não significa exatamente o mesmo que vemos em muitas das nossas cidades, onde dois ou mais bairros diferentes continuam a se parecer muito. O bairro, neste caso, é toda uma região que se assemelha por causa do seu uso, do tipo de construção, do estado de conservação, enfim, de algo comum a toda uma grande área, que por isso serve de referência a todas as pessoas. Como certas regiões conhecidas de São Paulo, o Paris é conhecido por ser um bairro com forte comércio de roupas, ou isso ao braço. Sempre que duas vias importantes se encontram, duas regiões se colidem, ocorre um ponto nodal. Um nó, que de certa forma marca a cidade e a imaginação de seus habitantes. Os pontos nodais podem ser considerados os centros dos bairros. Claro, se este apresenta um caráter de convergência de uso ou fluxo das pessoas. Enfim, a função desses nós, segundo Lynch, é marcar pontos dos bairros das cidades todas que servem como concentradores de conexões, de fluxos variados, de significados, de intenções. Bom, por fim, os marcos. O nome já é bem comum a uma boa parte das pessoas. Para Lynch, o marco é exatamente o que o nome diz. Um espaço, local, edifício, praça, árvore, escultura, que traz uma referência externa visual, um elemento que marque firmemente algo na cidade e no imaginário. Isso pode ser uma identidade para um bairro ou uma identidade para uma cidade. E isso até pode ser um trevo de início, marcando esse trevo onde começa a cidade. Para Lynch, o marco pode nem estar exatamente fisicamente na cidade. Pode ser, por exemplo, uma ilha próxima da orla de uma cidade litorânea. O importante é captar o imaginário de seus habitantes, reforçar o sentimento de identidade, pertence à cidade. Ou seja, aquela ilha, já estou na minha cidade. Aquela ilha faz parte da minha cidade, mesmo que não faça legalmente. Bom, aposto que ouvindo isso, vendo exemplos, e muitos lugares vieram na cabeça de todo mundo. Mesmo para uma mesma cidade, cada local pode ser totalmente diferente de pessoa para pessoa. Para diminuir essa subjetividade, Lynch definiu marcos e pontos nodais, por exemplo, baseados na constante menção, constante marcação no desenho por parte dos entrevistados, pois daí se configura um elemento coletivo, não individual. Logo, para encontrar boa parte dos elementos em uma cidade, precisa-se entrevistar seus habitantes. Contato social, gente, abaixo da tecnocracia. Nada mais de ficar no escritório, trancado, imaginando que pode ser a cidade. Lynch não se focou só na identificação dos elementos, como já mencionados, mas também na relação entre eles, relação entre vias e pontos nodais, relação entre marcos e limites, entre bairros e todos os demais elementos. Afinal, uma região de um bairro tem vias, marcos regionais, pontos nodais, que estruturam a situação com limites marcando onde é o bairro, definindo ele em si. Ou seja, toda a preocupação de Lynch e equipe era com relação à imagem da cidade, por sinal o nome do livro. E essa imagem urbana precisa ser de fácil apreensão pelos moradores e mesmo pelos que somente estão passando pela cidade. Essa estruturação desta imagem imaginável precisa ter boa pregnância, ou seja, precisa fixar-se na memória das pessoas, para daí aumentar a qualidade com que as pessoas aproveitam a vida urbana. E essa preocupação levou Lynch a definir alguns conceitos de todas essas relações. Singularidade se refere à clareza da figura plano de fundo,
a nitidez dos limites, que podem ser mais objetivos ou subjetivos, e de difícil percepção. Essa clareza pode resultar em contrastes com relação ao entorno e ao que torna as coisas mais compreensíveis. A simplicidade da forma é descrita por Lynch como o uso e o predomínio na memória das pessoas das formas simples e geométricas, como áreas urbanas em quadrículas ortogonais, formas retangulares de prédios, bem demarcadas cúpulas com formatos clássicos, enfim. É algo que é fácil lembrar. Quadrados e círculos e triângulos são fáceis de lembrar. A continuidade dos limites das superfícies, das linhas, dos traçados urbanos, da repetição rítmica das árvores, postes, vias, praças, essas formas aplicadas aos cruzamentos e esquinas, o uso de um padrão de desenho urbano é o que gera uma continuidade. Isso é o que provê uma sensação de unidade a toda a cidade ou região ou bairro. O conceito do predomínio se refere ao destaque de certas partes sobre o todo observado. O predomínio, de certas formas, acabam por estimular as pessoas a ignorarem detalhes importantes ou desimportantes. Não é tão fácil de entender, mas é por aí. A clareza de junção entre os elementos urbanos, suas formas e significados tendem a ser estratégicos para se estruturar a imagem urbana, ou seja, onde há o contato de dois ou mais elementos, há as linhas que marcam as divisas dos elementos. Até aqui é um, a partir daqui é outro. O conceito da diferenciação direcional. Segundo Lynch, se trata do uso de elementos diretos, como assimetrias de vias, quadras, edifícios, ou mesmo indireto, como a posição do Sol. É através disso que as pessoas conseguem se localizar, como elas sabem se estão indo norte, sul, leste, oeste, centro ou bairro. O conceito do alcance visual envolve a qualidade do quanto se pode enxergar da cidade, se é possível ver através dos edifícios com suas peles de vidro, não espelhados, é claro, ou por meio do pilotis, que ao elevar o edifício libera um campo de visão no térreo para as pessoas verem através. A sobreposição de volumes, alturas diferentes em uma perspectiva, em uma vista. Bom, nesse ponto, o que o Lynch quer dizer, até quando ele fala de concavidade de uma curva, é expor a perspectiva, deixar claro que você pode ver mais além de algo monótono. Você pode ver formas variadas, formas contínuas, sem monotonia. Isso gera uma qualidade de apreensão da cidade muito boa. O conceito da consciência de movimento é totalmente ligado às entrevistas. Não é fácil de expressar no desenho. E o movimento sempre está ligado à experiência urbana de cada indivíduo, ou seja, em entrevistas. Que o desenho urbano deve prover a cidade de possibilidades de movimento, de localização, de identificação de onde se está na cidade. E essa qualidade é deveras importante para uma boa leitura urbana. As séries temporais são algo percebido ao longo do tempo, como o ritmo constante de marcos, de elementos de destaque, claro, de mesmo tipo, como fachadas de prédios ou mesmo pontos de ônibus, que seguem em um corredor, o mesmo tipo de ponto. Esse ritmo, segundo Lynch, é mais ligado à melodia do que ao ritmo propriamente dito. E isso é algo complexo, que nem mesmo Lynch conseguiu terminar de definir durante esta pesquisa. Por fim, existe em toda a cidade uma rede de nomes e significados, desde o uso de nomes históricos para denominar ruas e praças, a apelidos que as pessoas dão aos espaços públicos. Isso possibilita melhor relação de identidade, de pertença com a cidade, aumentando esse sentimento. Por exemplo, um monumento pode ser mais conhecido pelo seu apelido, que pode dizer que para a cidade ele se tornou historicamente relevante. Do ponto de vista da memória urbana não representa mais muita coisa. Só um deixa que eu empurro. Os conceitos de Kevin Lynch são fortemente embasados na psicologia da forma, trazida à tona pela Gestalt. Como, por exemplo, a continuidade, que aplicada às vias ajudam a visualizar outro conceito da Gestalt, que é a unidade do conjunto de vias, por exemplo. Ou seja, ao se falar de desenho e forma,
a arquitetura sempre cai nos conceitos traçados pela Gestalt, décadas antes. Afinal, eles traçaram com sua psicologia da boa forma ferramentas de desenho que auxiliam a todos a estruturarem as formas aplicadas na folha branca. No caso de Lynch, sua folha branca foram 3 cidades dos Estados Unidos. A Gestalt é fascinante, e será retomado em um futuro vídeo. E Kevin Lynch não se limita somente a esse material que vimos hoje. Existem muitos outros conceitos cunhados por ele e pelos seus, que usamos para auxiliar na compreensão da arquitetura. Quem sabe, podemos retomá-los em futuros vídeos. Pois é, a imagem da cidade é a arquitetura, mas a arquitetura não é somente imagem. Por hoje é só, pessoal. Se gostou do vídeo, é só curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Para saber mais, um pouco mais do que é arquitetura em teoria, ative as notificações para ser avisado quando houverem novos vídeos. Até mais!